Daí que estavam Neca e Clau debruçadas sobre o meu corpinho encolhido naquele apartamento limpo e ventilado, cada uma munida de uma pequena haste azul com pontas de algodão. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Os Tais Caquinhos, da Natércia Pontes. A Natércia Pontes é uma escritora contemporânea brasileira que eu não conhecia até que eu recebi esse livro no início do ano pela Companhia das Letras. Ela já tem um outro livro, que é o Copacabana Dreams, que foi publicado pela Kozak, mas eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei bastante interessada nesse livro porque ele é fininho e muita gente estava falando sobre ele de uma maneira bastante potente, assim. Ele é um livro que é muito imersivo, e eu diria até sinestésico, você consegue sentir muitas coisas enquanto você tá lendo. E foi uma leitura que eu fiz rápido, mas ela definitivamente não é uma leitura rápida de digerir ou sequer de assimilar. Não por conta da escrita, porque ela é escrita de maneira leve, o que, acho eu, acaba deixando a história ainda mais pesada, porque parece que uma história difícil, sendo narrada de uma maneira leve ou até mesmo inocente, pra mim, pelo menos, bate muito mais. E, enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, em Os Tais Caquinhos, a gente tem a história de Lúcio, Berta e Abigail. Lúcio é o pai dessas duas meninas e a mãe delas, né, que era a esposa do Lúcio, foi embora levando outras duas meninas e deixou ali o Lúcio com essas duas. Ele é deprimido e alcoólatra e ele vive num apartamento com essas duas adolescentes, num apartamento que é cheio de cacareco, caquinho e lixo. Assim, elas vivem praticamente num mar de lixo, e aí que eu digo que tá grande parte da sinestesia desse livro. Eu sentia isso muito forte, assim, eu tenho muito, apesar de ser uma pessoa bagunceira e desorganizada, eu cresci na casa de uma mãe que é o completo oposto. Então na minha casa, assim, tudo sempre esteve muito arrumado e exatamente no seu lugar, e mesmo sendo desorganizada, é uma coisa com a qual eu tenho que constantemente lutar contra, porque eu gosto de estar num ambiente organizado e arrumado, né? Então, eu posso até ali, eu tenho a minha bagunça, mas tem determinado momento em que eu tenho que dar um jeito nela, nem que ela esteja escondida no armário. Eu preciso de um ambiente que ele não esteja uma zona, até para que eu não esteja uma zona. E esse livro, esse ambiente em que essas pessoas vivem é o completo oposto disso. Não só tem bagunça, mas tem lixo, tem caixa de papelão, tem embalagem de comida, sabe? É uma completa bagunça, e por conta disso tem muitos insetos e baratas passeando por ali. E quem conta pra gente essa história é a Abigail, que é a mais velha das duas adolescentes, e ela conta isso pra gente, sim, com dor, sim, não querendo viver nessa situação, mas ao mesmo tempo com uma naturalidade meio resignada, do tipo, essa é a minha vida e foi isso que deu, sabe? E a gente vai acompanhando essa história, então, esse pai que cada vez mais se entrega. Tem uma frase que é muito repetida no livro sobre esse pai, que ele fala: por que a morte não me busca? Por que a morte não me busca? Então ele sente essa dor constante, ele olha em volta e nada faz sentido, e só tem sujeira naquele apartamento. Só que essas duas meninas que estão crescendo em meio a isso, né, estão adolescendo em meio a essa vida, né, cada uma vai encontrar o escape de uma maneira. Então a Berta, que é a irmã mais nova, a gente não conhece a Berta em primeira pessoa, né? Tudo que a gente tem é o relato da Abigail, mas ela vai procurar esse escape vivendo a vida de amigas dela. Então ela vai ter uma melhor amiga cuja família vai sentir pena, né, dela, assim, saber de onde ela vem, desse caos que ela vive, e eles meio que praticamente adotam a Berta, e ela passa a viver a vida da amiga, frequentar os núcleos que a amiga frequenta, dormir na casa da amiga quase sempre, e enquanto a Abigail fica jogada dentro de casa cada vez mais sozinha, e ela acaba encontrando o próprio escape através de romances com homens mais velhos do que ela, né? E ela vai se relacionando com esses homens e se entregando pra eles, e meio que uma coisa de buscar ser tão suja quanto o apartamento em que ela vive. Ela tenta buscar ser mais descolada do que ela é e fingir que ela não se importa com esses homens, e ela leva homens pra casa como uma forma de afrontar até a própria vida e o pai, que não tem a sua atenção chamada por nada disso, né? Então uma das filhas praticamente saiu de casa pra morar com a amiga, a outra leva homens muito mais velhos pra casa, e nem assim ele desperta, ele só tá ali vegetando, querendo que a morte busque ele, e ainda assim ele tem um certo cuidado com essas filhas, que ele demonstra do único jeito que ele pode, que é basicamente mandando elas beberem água. Então ele fica: bebe água, filhinha, água é importante, bebe água, filhinha, como se elas fossem, sei lá, crianças pequenas que tivessem necessidades muito mais básicas.
E não que crianças pequenas só precisam de água, né? Elas precisam de muito também, mas assim, é basicamente isso que ele faz. Bebe água, filhinha, bebe água, filhinha. E tudo isso vai dando uma sensação claustrofóbica na gente enquanto a gente lê. Eu imaginava aquele lixo todo, aquela angústia, aquela bagunça, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E a Abigail descreve muito o cheiro da casa e o cheiro doce das baratas. Ela fala muito desse cheiro doce das baratas e eu ficava tentando pensar no cheiro que eu sinto quando eu vejo uma barata. Pra mim é um cheiro meio ocre, mas eu entendo de onde ela puxa esse doce, porque talvez seja um pouco, é um doce meio azedo, meio esquisito. Eu sinto cheiro de barata. Uma vez eu li uma polêmica na internet, parece que isso é genético, né, sentir ou não o cheiro da barata, mas eu sinto. E eu conseguia sentir esse cheiro com as narrações dela, assim. E tem um momento que é um momento um pouco de virada no livro, que eu não vou contar o que é, mas que surge um pouco da esperança, e eles começam a, quem sabe, pensar em remodelar essa vida para que essa esperança possa acontecer. E a gente também acompanha esse momento de transição em que pessoas que, né, estavam ali tão entregues começam a pensar em uma outra possibilidade de vida. Mas onde será que isso vai dar, né? Enfim, esse é um livro bastante curto. Eu acho que não tem 200 páginas, tem 138, não tem nem 150, mas que mexe bastante com a gente. Ele é um livro realmente difícil de digerir e eu fiquei curiosa. Assim, não foi um livro que eu amei, mas eu acho que o objetivo dele é ser desconfortável mesmo. E eu fiquei curiosa. Quero ver aí o que a Anatércia ainda vai entregar pra gente pelos próximos anos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!